A história começa com a vida de Lucas, um jovem adulto que sente que não tem direção. Ele cresceu em uma pequena cidade no interior do Brasil, com uma vida simples, mas cheia de dúvidas sobre o seu propósito. Sempre foi um bom filho, amigo e trabalhador. Mas, no fundo, ele se perguntava: qual é o meu propósito? Lucas acaba de terminar a faculdade e, apesar de ter um diploma, não sente que encontrou aquilo que o preenche de verdade. A pressão da sociedade, com todos ao seu redor, esperando que ele encontre logo um emprego dos sonhos, só aumenta sua insegurança. Ele começa a questionar sua própria identidade e o que espera da vida. Certo dia, ele encontra um livro de Rick Warren em uma biblioteca local. O título chama sua atenção. Você não é um acidente. Deus tem um propósito para a sua vida. Com uma mistura de ceticismo e curiosidade, ele começa a ler. A cada página, mais ele se vê refletindo sobre sua própria vida, suas decisões e o que realmente importa. Este livro se torna o ponto de partida para sua jornada de autodescoberta. Ao mesmo tempo, Lucas se encontra com Raquel, uma jovem que, ao contrário dele, sempre parece ter tido uma direção clara na vida. Ela trabalha com projetos sociais e tem uma fé inabalável, algo que Lucas sempre teve, mas nunca praticou ativamente. Raquel, com seu jeito acolhedor e sua visão positiva da vida, começa a influenciar Lucas de maneira sutil, mostrando-lhe que há muito mais em sua vida do que ele imaginava. O contraste entre Lucas e Raquel é evidente. Enquanto Lucas busca um propósito que não sabe como encontrar, Raquel já vive com uma clara missão, seguindo o que acredita ser o propósito que Deus tem para ela. A diferença entre eles começa a criar uma tensão interna em Lucas, que sente a pressão de se descobrir, mas ao mesmo tempo teme o que pode encontrar. Ele se pergunta se é realmente capaz de cumprir algo grandioso ou se sua vida continuará sem sentido. Porém, à medida que Lucas se aproxima mais do livro e das ideias que ele apresenta, começa a questionar sua própria visão de vida. O que ele pensava ser um simples acaso, agora parece mais como um convite para refletir sobre sua missão. Ele começa a ver que talvez, por trás de todas as incertezas, ele já tenha sido preparado para algo muito maior do que jamais imaginou. Agora que estamos começando a entender o conflito interno de Lucas, vamos expandir um pouco mais sobre o cenário e os personagens, detalhando um pouco mais sobre sua vida e a cidade onde ele mora. Queremos também aprofundar a relação entre Lucas e Raquel e como a descoberta do propósito começa a transformar sua visão de mundo. Lucas mora em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, um lugar tranquilo, onde todos se conhecem. Sua família é simples. Seus pais trabalham em uma pequena loja de roupas e ele cresceu aprendendo o valor do trabalho duro e da honestidade. No entanto, a cidade tem um ritmo lento e Lucas sente que ela não é suficiente para ele. Ele sente uma falta de algo mais, algo que ele não consegue definir. Raquel, por outro lado, é uma jovem de uma cidade próxima, mas com uma visão de vida completamente diferente. Ela veio de uma família de pastores e sempre teve uma forte conexão com sua fé. Raquel tem uma visão clara de seu propósito, pois trabalha em uma ONG que apoia comunidades carentes em várias partes do Brasil. Sua confiança em seu propósito e sua missão são evidentes em sua postura e ações. Ao conhecê-la, Lucas sente uma admiração crescente por ela, mas também uma sensação de frustração por não entender o que ele mesmo deveria fazer com sua vida. Raquel, por sua vez, percebe a dúvida de Lucas e, com sua empatia natural, começa a guiá-lo suavemente, sem forçar uma visão religiosa ou uma filosofia de vida. Ela acredita que o propósito de vida de cada pessoa é algo único e que, muitas vezes, está no simples ato de buscar a vontade de Deus e agir com fé no que se acredita.
Ela compartilha com Lucas suas próprias experiências de desafios, crescimento e como a fé a ajudou a superar os obstáculos em sua vida. Durante uma conversa em um café local, Raquel explica para Lucas como ela descobriu seu propósito, começando com uma simples oração e a busca sincera por uma resposta. Ela não teve uma epifania imediata, mas foi moldando suas ações aos poucos, sempre em busca de ajudar aos outros. E isso a levou até o trabalho social que ela tanto ama. Raquel acredita firmemente que Deus trabalha nas pequenas coisas e nas decisões do dia a dia, e que o propósito pode ser encontrado em qualquer momento de nossa vida, desde que tenhamos os olhos abertos. Lucas, por mais que queira acreditar, em suas palavras, sente-se perdido. Ele não tem certeza de onde deve procurar seu próprio propósito, nem de que maneira sua vida pode ter um impacto. Isso o deixa desconfortável, pois ele sempre imaginou que deveria ser algo grandioso ou único, e não algo simples e do cotidiano. Neste momento, ele começa a frequentar mais a igreja com Raquel, ouvindo os sermões do pastor local e tentando, de alguma forma, absorver algo que o faça sentir que está indo na direção certa. Ele se depara com versículos como Jeremias 29:11, que diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro." Isso começa a acender uma chama de esperança dentro dele. O tempo passa e Lucas começa a se envolver cada vez mais nas atividades da igreja e na comunidade. Ele, de certa forma, começa a se sentir parte de algo maior, mas a sensação de vazio interno ainda persiste. Ele quer encontrar seu propósito, mas não sabe como. Raquel, sempre ao seu lado, continua a encorajá-lo. Ela percebe que Lucas ainda está tentando forçar uma resposta, algo que venha de fora, algo grandioso e transformador. Mas ela sabe que o propósito de vida de Lucas pode ser algo mais simples, algo que ele já está vivendo, mas que ainda não percebeu. Em uma conversa mais profunda, Raquel fala para Lucas sobre os pequenos passos que tomou para descobrir seu próprio propósito. Ela conta como, no início, achou que sua vida deveria ter um grande significado, mas que a verdadeira descoberta aconteceu quando ela passou a servir aos outros de forma simples, como voluntária em um centro comunitário. A ideia de fazer a diferença foi substituída pela compreensão de que qualquer ato de bondade, por menor que fosse, já estava alinhado com o que Deus queria para ela. Mas, para Lucas, essa ideia de um propósito simples ainda não parecia suficiente. Ele queria saber qual era a sua grande missão na vida. Ele começa a questionar se as pequenas ações têm algum impacto real no mundo. Para ele, servir ao próximo parecia bonito, mas ele ainda estava em busca de algo mais grandioso. Um evento inesperado acontece que desafia esse pensamento. Um amigo de infância de Lucas, Carlos, retorna à cidade após muitos anos. Carlos sempre foi considerado o sucesso da cidade. Ele foi estudar no exterior, construiu uma carreira promissora e agora volta para compartilhar suas experiências com os moradores da cidade. Ele se encontra com Lucas e Raquel e rapidamente os três começam a conversar sobre suas vidas e os rumos que tomaram. Carlos, com seu tom confiante, compartilha com Lucas sobre suas viagens, suas conquistas e seu trabalho internacional. Ele está claramente satisfeito com a vida de sucesso que construiu e o exibe como um modelo de realização. Quando pergunta a Lucas sobre seus planos, Lucas hesita. Ele não tem uma grande carreira internacional para mostrar ou grandes conquistas. Ele responde que está tentando encontrar o seu propósito, mas ainda se sente perdido. Carlos, com um sorriso de superioridade, dá a Lucas um conselho direto. Você precisa ser grande, Lucas. Não adianta ser só mais um. A vida é sobre fazer algo que se destaque. O resto é só distração.
Esse conselho parece acertar em cheio o medo e a insegurança de Lucas. Ele começa a duvidar mais ainda de si mesmo, se sentindo inferior diante da vida bem-sucedida de Carlos. Raquel, percebendo a tensão, tenta intervir, dizendo que para cada pessoa o propósito pode ser diferente. Não é sobre ser grande para os outros, mas ser fiel ao que você sente no coração. Ela explica com paciência. Essa conversa deixa Lucas ainda mais confuso. Ele começa a se afastar das atividades da igreja, achando que o caminho que Raquel e os outros seguem não é o suficiente. Ele sente uma pressão para ser grande como Carlos e começa a buscar algo mais tangível para sua vida. Uma carreira sólida, talvez uma mudança para a capital ou até um novo projeto em que ele pudesse deixar sua marca. Nesse momento, ele se distancia de Raquel, começando a passar mais tempo com outras pessoas que compartilham da mesma visão de sucesso material e status. Ele começa a ignorar os conselhos de Raquel e até os ensinamentos que leu no livro de Rick Warren, passando a focar mais no que a sociedade valoriza: dinheiro, reconhecimento e conquistas. A busca por um propósito se transforma em uma busca pela aprovação externa. A crescente tensão interna de Lucas começa a se manifestar em suas ações diárias. Ele se afasta de Raquel e passa a investir mais tempo em novas oportunidades que surgem em sua vida, tentando provar a si mesmo que é capaz de alcançar o sucesso como Carlos. No entanto, à medida que ele se afasta de suas raízes e da simplicidade que sempre conheceu, ele percebe que a pressão para ser algo grandioso começa a ser esmagadora. Ao longo das semanas, Lucas tenta se lançar em vários projetos de empreendimentos impróprios, mas a cada tentativa ele se depara com obstáculos inesperados. Um dos primeiros fracassos ocorre quando ele tenta abrir uma pequena loja de roupas com um investimento considerável. A ideia parecia boa na teoria, mas logo ele percebe que não tinha a experiência necessária e o negócio não decola. Ele sente a frustração aumentar enquanto observa Carlos, que com seu charme e visão global parece ter tudo sob controle. Isso cria uma sensação de insegurança ainda maior em Lucas, que começa a questionar sua capacidade de realizar algo grande. Paralelamente, Raquel continua a sua vida de serviço, agora engajada em um novo projeto comunitário que envolve a construção de uma escola para crianças carentes. Ela tenta, sem sucesso, reaproximar Lucas de sua visão mais equilibrada de vida, explicando que não é necessário ser uma grande celebridade ou ter sucesso financeiro para ser valioso. Cada pessoa é uma peça única no plano de Deus, ela diz. Seu propósito não é ser alguém grande aos olhos do mundo, mas ser fiel no que você tem e no que você faz. Mas Lucas, obstinado e desiludido com o fracasso recente, sente que essas palavras são demasiado simples. Ele começa a desconsiderar o impacto das pequenas ações de Raquel, achando que ela está se conformando com uma vida sem grandes conquistas. A luta interna de Lucas ganha força, enquanto ele questiona se deve seguir o caminho de Raquel ou continuar sua busca incessante por algo grandioso. Enquanto isso, a cidade vive uma crise local. A pequena loja de roupas dos pais de Lucas começa a ter dificuldades financeiras, já que a economia da cidade não está indo bem e os clientes começam a se dispersar. A situação dos pais de Lucas reflete, de certa forma, o dilema de Lucas. Ele vê sua família tentando se ajustar a um ritmo de vida simples, mas seguro, e se pergunta se isso é o suficiente para ele. Ele sente a pressão de ser o filho que deve ajudar a família a superar esses desafios. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer se contentar com uma vida sem grandes sonhos. A crise na loja dos pais de Lucas acaba sendo um ponto de inflexão. Ele, por um lado, sente a responsabilidade de ajudar, mas, por outro, está determinado a encontrar seu propósito maior fora daquele ambiente.
A tensão entre o que ele sente ser sua missão e a realidade de sua vida cotidiana aumenta. Raquel, percebendo a confusão de Lucas, tenta uma abordagem diferente. Ela o convida para uma visita à comunidade onde ela trabalha, para que ele veja como a vida de muitas pessoas, longe da pressão da grandeza, está cheia de significado. Você verá que às vezes o maior propósito está em simplesmente estar presente e fazer o bem, independentemente da grandeza do que você realiza, ela diz. No entanto, Lucas ainda não está convencido. Ele sente que é incapaz de ser feliz se não encontrar algo que o destaque. Ele começa a ver o trabalho de Raquel e a simplicidade da vida de sua família como um tipo de conformismo, uma rendição ao destino, e isso o incomoda profundamente. Ele quer algo mais. A busca de Lucas por um propósito maior parece estar chegando a um ponto crítico. Ele continua a se afastar de sua vida antiga, tentando encontrar algo grandioso que o faça se sentir realizado. Depois de diversas tentativas frustradas, ele decide tomar uma decisão drástica. Ele vai se mudar para São Paulo. A cidade grande, com suas oportunidades ilimitadas e seu ritmo acelerado, parece ser o único lugar onde ele pode realmente fazer a diferença e alcançar o sucesso que tanto almeja. Raquel, claro, fica preocupada. Ela sabe o quanto Lucas está pressionado por suas próprias expectativas e pela visão distorcida do que é o verdadeiro propósito de vida. Ela tenta conversar com ele, alertando-o sobre o risco de se perder na busca por um status que, no fundo, pode não trazer a satisfação que ele espera. Ela lhe diz: Lucas, talvez seja a hora de você parar de correr atrás de algo grandioso e começar a valorizar o que você já tem. Mas Lucas está decidido. Ele se despede de Raquel e de sua cidade, convencido de que é lá, em São Paulo, que ele encontrará o seu propósito verdadeiro. Raquel, embora triste, respeita a decisão de Lucas e o acompanha até a estação de ônibus. Ela lhe deixa um pequeno bilhete com um versículo bíblico. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A viagem para São Paulo é longa e cheia de incertezas. Durante o trajeto, Lucas não consegue deixar de pensar sobre tudo o que aconteceu até ali. A pressão que ele sentia sobre seus ombros se intensifica. Chegando à cidade, ele é imediatamente confrontado com a realidade de sua escolha. O caos urbano, a velocidade das pessoas, a competição acirrada, tudo parece estar desafiando suas próprias forças. Ele sente um frio na barriga ao perceber que, mesmo ali, ele não tem controle total sobre seu destino. No entanto, ele não desiste. Ele começa a procurar emprego, a se envolver com pessoas influentes e a se enturmar com pessoas que compartilham a mesma visão de sucesso que ele. Aos poucos, ele vai se estabelecendo e começa a experimentar o que pensa ser o fruto do seu esforço. No entanto, à medida que o tempo passa, ele começa a sentir um vazio ainda maior. Ele consegue um trabalho em uma empresa de marketing, onde, inicialmente, sente que está indo bem. Mas a rotina exaustiva, as longas horas e as constantes comparações com outros colegas de trabalho que parecem mais realizados começam a minar sua confiança. Além disso, a vida em São Paulo é solitária. Lucas sente falta do calor familiar, de sua cidade natal e das conversas sinceras com Raquel. Mas o que realmente começa a mexer com ele é uma série de conversas com Renato, um colega de trabalho mais velho que, ao contrário de Lucas, não busca destaque. Renato, com um jeito tranquilo, compartilha sua história. Ele trabalhou em vários lugares, fez diversos tipos de trabalho e, ao longo dos anos, percebeu que seu propósito não estava nas grandes realizações, mas sim em servir aos outros de forma simples, por meio de sua própria experiência de vida.
Eu não sou rico nem famoso, Renato diz a Lucas em uma conversa em um café após o expediente. Mas sempre busquei viver de acordo com o que Deus me chama a fazer. Seja ajudando um amigo, seja dando uma mão em um projeto comunitário. E posso te garantir, Lucas, que ao longo dos anos encontrei mais alegria nessas pequenas coisas do que em qualquer grande conquista. Essas palavras tocam profundamente Lucas, e pela primeira vez ele se sente realmente perdido. Ele começa a perceber que mesmo em São Paulo, cercado de pessoas e oportunidades, ele ainda não encontrou o que procura. Ele sente uma pressão interna e uma crescente dúvida sobre suas escolhas. Será que ele realmente está no caminho certo? Ele começa a se perguntar se o propósito que ele tanto procurou está realmente nas grandes conquistas, ou se de alguma forma ele estava apenas tentando preencher um vazio com coisas que não tinham significado duradouro. Enquanto isso, a vida de Raquel, longe de Lucas, continua a fluir em um ritmo sereno. Ela tem se aprofundado mais em sua fé, e seu trabalho comunitário, que ela leva com paixão, começa a dar frutos tangíveis, como a construção da escola para crianças carentes. Ela não é famosa nem rica, mas ela está em paz com sua vida e com seu propósito. Em uma noite fria, Lucas, em meio a um dos seus momentos de reflexão, abre o bilhete que Raquel lhe deu antes de partir. Ele lê os versículos e começa a refletir profundamente sobre suas escolhas até então. Algo começa a mudar dentro dele. Após sua conversa com Renato, Lucas começa a questionar tudo o que havia acreditado até então. Ele sente que as respostas que procurava estavam bem mais próximas do que imaginava, mas uma sensação de fracasso o persegue. Ele sente que, ao seguir seus próprios desejos de alcançar algo grandioso, ele se afastou de tudo o que realmente importava: o amor, a comunidade e a simplicidade da vida. O peso da solidão em São Paulo começa a ficar insuportável. Mesmo com o emprego de marketing e a estabilidade financeira, Lucas não consegue se livrar da sensação de vazio. Ele ainda sente a necessidade de se comparar aos outros, de medir seu valor pelo sucesso material, o que torna seu dia a dia mais exaustivo e emocionalmente drenante. Ao mesmo tempo, os primeiros sinais de arrependimento começam a aparecer. Ele se pega pensando em Raquel com mais frequência, lembrando das conversas que tiveram, das palavras de incentivo e de como ela sempre parecia tão em paz com sua vida, sem a necessidade de se destacar. A comparação com Renato, que parecia encontrar propósito em pequenos gestos de bondade e serviço, ainda ressoava em sua mente. Lucas tenta preencher o vazio com mais trabalho, mais conquistas e mais atividades, mas a sensação de insatisfação não desaparece. A crise interna de Lucas atinge seu ápice quando ele recebe uma ligação inesperada. Era de sua mãe, que estava preocupada com a situação da loja da família. Ela lhe conta que, sem a ajuda dele, o negócio está à beira da falência. A loja, que foi o alicerce da vida de Lucas e de seus pais, está em dificuldades. Ele sabia que a situação não estava boa, mas ouvir isso de sua mãe o deixa angustiado. Essa ligação desencadeia uma série de reflexões em Lucas. Ele se vê em um dilema entre continuar buscando o sucesso em São Paulo, onde suas tentativas falham a cada dia, ou retornar para sua cidade natal e ajudar sua família, mesmo que isso signifique abrir mão de seus próprios sonhos de grandeza. Por um lado, ele sente que deve continuar a busca pelo grande propósito, mas por outro, sabe que seus pais e Raquel precisam dele. Naquela noite, Lucas decide escrever para Raquel. Ele se desculpa por ter se afastado e lhe conta sobre as dificuldades que tem enfrentado. Ele reconhece, pela primeira vez, que estava tentando buscar algo além de si mesmo, quando, na verdade, estava ignorando o que realmente importava.
estar presente na vida das pessoas ao seu redor. Raquel, com a mesma sabedoria calma que sempre teve, responde rapidamente. Ela compartilha com Lucas, que entende as lutas dele, e que ela sempre acreditou que ele poderia encontrar paz e propósito em sua jornada. Ela lhe diz que a vida não precisa ser uma constante busca por grandiosidade, mas sim uma sequência de momentos simples, feitos com amor e dedicação. Ela encerra sua mensagem com uma citação de 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Lucas sente um alívio ao ler essas palavras. Ele percebe que, ao tentar buscar algo grandioso, ele esqueceu que até os menores atos de amor e serviço têm um propósito significativo aos olhos de Deus. Nos dias que se seguem, Lucas começa a reconsiderar sua vida em São Paulo. Ele continua a trabalhar, mas já não sente a mesma necessidade de se destacar a qualquer custo. Ele se dedica mais a ajudar seus colegas de trabalho, a prestar atenção nas pequenas coisas e a ser mais presente nas relações que construiu ali. Sua perspectiva começa a mudar e ele encontra um novo sentido no trabalho que fazia, agora não mais para se destacar, mas para contribuir com os outros de forma genuína. A crise da loja de seus pais ainda o preocupa e, após muito refletir, Lucas toma uma decisão importante. Ele pede demissão de seu emprego em São Paulo e volta para sua cidade natal. Embora saiba que sua jornada em busca do grande propósito ainda não tenha acabado, ele sente que seu primeiro passo é ajudar sua família, colocar sua fé em ação e restabelecer sua conexão com aqueles que sempre estiveram ao seu lado. A decisão de Lucas de voltar para sua cidade natal foi um divisor de águas. Ao retornar, ele se depara com uma realidade mais simples, porém profundamente significativa. A loja de seus pais ainda luta para se manter de pé, mas a presença dele ali começa a ser um alicerce emocional importante. A relação com seus pais se fortalece, e Lucas percebe o quanto eles eram resilientes, não pela grandiosidade de suas realizações, mas pela sua constante dedicação a fazer o bem ao próximo, dia após dia. Lucas se compromete a ajudar na loja, mas também sente que sua missão é mais ampla. Ele começa a participar mais ativamente da comunidade, indo às reuniões da igreja local e ajudando Raquel em seus projetos. Ele vê o impacto que ela tem nas vidas das crianças carentes, no sorriso de cada pai e mãe que aplaude o trabalho dela. Ele percebe então que o verdadeiro propósito da vida não está em alcançar reconhecimento ou sucesso material, mas sim em ser uma presença de apoio, carinho e cuidado. Com o tempo, Lucas começa a reformular sua vida. Ele se dedica a estudar mais sobre a fé cristã e, ao fazer isso, começa a entender mais profundamente o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele começa a enxergar cada pequeno gesto como um reflexo desse propósito divino. Ao ajudar sua mãe a organizar a loja, ele passa a compreender que aquilo, por mais simples que fosse, fazia uma diferença real na vida de sua família e na comunidade. A convivência com Raquel também se torna mais profunda. Eles conversam sobre seus sonhos, sobre o que a vida significa para cada um. Raquel, com sua visão tranquila, sempre lhe lembra que o propósito de vida de Lucas nunca foi sobre fama ou sucesso financeiro, mas sobre ser fiel no que Deus lhe confiou. Às vezes, Lucas, a verdadeira grandeza está em ser pequeno aos olhos do mundo. Ela diz certa vez, durante uma conversa no final da tarde: é nos pequenos atos que encontramos a maior recompensa. Esse novo entendimento começa a mudar a postura de Lucas. Ele, que antes via a simplicidade da vida como uma prisão, agora a vê como uma forma de liberdade. À medida que a loja da família começa a se recuperar lentamente, ele percebe que seu propósito não está em ir atrás do que o mundo chama de grande, mas em ser o melhor homem que Deus pode formar.
fazendo as coisas simples com amor e dedicação. Com o tempo, Lucas começa a ser mais ativo em sua igreja e na comunidade. Ele organiza eventos para arrecadar fundos para a educação de crianças e começa a ser visto como alguém que realmente se importa com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Sua fé se fortalece e ele passa a ver cada aspecto de sua vida, desde seu trabalho na loja até suas interações com os vizinhos, como uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. Ele também percebe que o verdadeiro sucesso não está em alcançar um status social ou riqueza, mas em viver de acordo com os ensinamentos que ele agora abraça. Ele se dedica a ser mais presente para sua família, mais atencioso para com os outros e mais generoso com o tempo e os recursos que Deus lhe deu. Lucas e Raquel começam a desenvolver uma amizade mais forte, com base no respeito mútuo e em uma visão compartilhada de vida. Ele começa a entender o valor das pequenas coisas, como sentar-se para uma refeição em família, ouvir as pessoas com empatia e, acima de tudo, colocar os outros antes de si mesmo. Ele já não tem pressa de chegar a um destino grandioso, mas agora se importa com o caminho que está percorrendo. Nesse processo, Lucas também começa a perceber como sua mudança interior reflete em sua jornada de fé. Ele entende, finalmente, que o propósito de Deus para sua vida não era necessariamente sobre realizar grandes feitos, mas sobre se tornar alguém que reflete o amor de Cristo nas pequenas coisas do cotidiano. Ele sente que, agora, sua vida tem mais significado do que nunca. Ao longo dos meses, a loja de seus pais começa a prosperar novamente e Lucas se vê mais conectado com a comunidade. Ele começa a fazer diferença na vida de muitos, não por ser alguém famoso, mas por ser alguém que, com humildade, decide fazer o bem onde quer que vá. Ele sente que sua vida finalmente tem um propósito claro e duradouro. A decisão de Lucas de retornar para sua cidade natal não foi fácil. Havia uma parte dele que ainda se questionava se estava fazendo a escolha certa, se estaria abrindo mão de suas próprias aspirações por causa de uma obrigação familiar. Mas, ao chegar de volta à cidade, um sentimento de paz o acolheu. O ritmo mais tranquilo e a proximidade das pessoas o fizeram perceber que a busca incessante por sucesso e reconhecimento nunca foi o que realmente o preencheria. Nos primeiros dias, Lucas se dedicou a ajudar seus pais com a loja. Ele colocou sua experiência em marketing para trabalhar, implementando algumas mudanças na loja e tentando gerar mais fluxo de clientes. Mas ao contrário de sua vida em São Paulo, onde se sentia pressionado e ansioso por resultados rápidos, aqui ele experimentava uma sensação de propósito muito mais simples, porém significativa. Ele trabalhava lado a lado com seus pais, e a sensação de ajudar a manter a tradição da família o enchia de uma satisfação tranquila. O tempo passou e, aos poucos, Lucas percebeu que sua verdadeira transformação não veio através de uma grande mudança externa, mas sim de uma mudança interior. Ele deixou de lado a ideia de ter que ser grande aos olhos do mundo e começou a encontrar valor nas coisas simples da vida. O sorriso de um cliente satisfeito, o momento de descanso com seus pais após um dia de trabalho, a oportunidade de ajudar seus vizinhos. Raquel, que continuava a sua jornada de serviço comunitário, foi uma grande fonte de apoio para Lucas. Eles começaram a se encontrar mais vezes e suas conversas eram profundas e cheias de significado. Raquel, sem nunca impor suas ideias, o ajudou a entender que o verdadeiro propósito não está na fama ou no sucesso material, mas na maneira como vivemos nossas vidas e tratamos os outros. Um dia, enquanto caminhava pela cidade com Raquel, Lucas refletiu sobre tudo o que havia aprendido. Ele se lembrou da época em que havia pensado que o sucesso estava além de tudo, em ser alguém importante, conhecido por muitos. Mas agora, ele
Via que seu verdadeiro valor estava na maneira como ele fazia a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Ele entendeu que cada pessoa, por mais simples que pareça, tem um propósito imenso, especialmente aos olhos de Deus. Lucas começou a participar mais ativamente dos projetos de Raquel, e juntos eles passaram a ajudar outras famílias em dificuldades. Ele percebeu que, ao colocar os outros em primeiro lugar e ajudar a comunidade de maneira simples, ele estava encontrando um propósito maior do que qualquer ambição de grandeza poderia oferecer. Num domingo de manhã, enquanto participava de um culto na igreja local, Lucas sentiu algo que nunca havia experimentado antes. A sensação de que ele estava exatamente onde deveria estar, vivendo de acordo com o plano de Deus para a sua vida, o envolveu de uma maneira profunda. Ele não precisava ser famoso, nem ter uma vida cheia de riquezas e reconhecimento. Ele sentia que seu propósito estava em servir, em estar presente na vida de outras pessoas e em buscar a felicidade em coisas simples. Ele se ajoelhou durante a oração final do culto e, com o coração cheio de gratidão, disse a Deus: Senhor, eu estava tão perdido buscando algo que não precisava. Hoje percebo que o verdadeiro propósito é viver para os outros, de acordo com a tua vontade. Obrigado por me mostrar isso. Raquel, que estava ao seu lado, sorriu com um olhar terno. Ela sabia que Lucas havia encontrado o caminho certo. Ela o ajudou a compreender que a vida não é sobre grandes feitos ou conquistas, mas sobre viver de forma fiel e sincera, cumprindo o propósito dado por Deus a cada um de nós, nas pequenas ações do dia a dia. A vida de Lucas em sua cidade. Natal começa a adquirir um novo ritmo. Ele, junto de Raquel, tem se envolvido mais profundamente com a comunidade local. Juntos, organizaram uma série de eventos beneficentes que visam ajudar famílias carentes e oferecer apoio a jovens que enfrentam dificuldades. Ele sentia uma satisfação imensa ao ver a mudança real que estavam fazendo na vida das pessoas. Apesar de todo o progresso e das pequenas vitórias que estava experimentando, Lucas sabia que havia algo mais à sua frente, uma decisão crucial que precisaria tomar. O negócio da loja da sua família, que ele tanto se dedicou a salvar, finalmente havia começado a dar sinais de recuperação. Os novos métodos que ele implementara, junto com o apoio da comunidade, estavam começando a funcionar. A loja estava prosperando novamente e seus pais estavam felizes e aliviados. Porém, algo dentro de Lucas lhe dizia que ele não deveria parar por aí. Ele sentia que a jornada ainda não havia chegado ao fim. Raquel, que sempre o incentivava a dar o melhor de si em tudo o que fazia, começou a perceber que Lucas estava em um ponto de inflexão. Ele não estava mais perdido, mas sabia que o propósito de sua vida envolvia mais do que apenas ajudar a família e a comunidade local. Ele sentia a necessidade de dar um passo maior, um novo desafio, algo que consolidasse tudo o que ele havia aprendido e vivido até então. Uma manhã, enquanto passeavam pelo centro da cidade, Lucas compartilhou com Raquel uma ideia que há tempos rondava sua mente. Ele queria criar uma organização sem fins lucrativos, focada em apoiar jovens de famílias de baixa renda, oferecendo cursos de empreendedorismo, educação financeira e capacitação profissional. Ele sabia que, com sua experiência em marketing e seu envolvimento na comunidade, poderia fazer a diferença. Contudo, o desafio era grande. Ele não tinha recursos suficientes e a logística de tal projeto parecia um sonho distante. Raquel ouviu atentamente e, com um sorriso no rosto, lhe disse: Lucas, eu acredito em você. Se Deus te colocou nesse lugar, é porque Ele vai te dar a sabedoria e os recursos para realizar esse sonho. Você já tem tudo o que precisa para começar. O que falta é dar o primeiro passo.
Lucas, embora inseguro, sentiu uma chama de esperança se acender dentro dele. Ele sabia que esse seria o próximo passo em sua jornada, mas também sabia que teria que enfrentar desafios e obstáculos para concretizar aquele sonho. Ele precisava reunir recursos, parceiros e até mesmo organizar toda a parte burocrática. Não seria fácil, mas ele estava determinado. Nesse momento, ele também pensou sobre como sua vida havia mudado completamente. Se antes sua busca era por reconhecimento, agora ele estava disposto a trabalhar no anonimato, se necessário, para ajudar aqueles que mais precisavam. O vazio que ele sentia em São Paulo havia se dissipado, substituído por um propósito claro: servir aos outros e fazer a diferença de maneira concreta. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se dedicar ao novo projeto. Ele começou a fazer contatos com outras organizações, procurar apoio financeiro e até mesmo buscar mentorias com pessoas que já haviam realizado trabalhos semelhantes. A cada pequeno avanço, ele sentia seu coração se aquecer mais. Ele estava realmente no caminho certo, e a confiança de Raquel, juntamente com a sua própria renovada fé, o mantinha firme. Entretanto, as dificuldades começaram a aparecer. Os custos de um projeto como aquele eram altos, e nem todas as tentativas de parcerias foram bem-sucedidas. A dúvida começou a se infiltrar novamente em sua mente. Ele se perguntava se estava sendo realista ou se estava apenas perseguindo um sonho grande demais para sua realidade. Naquele momento de incerteza, Lucas se lembrou do versículo que Raquel lhe havia dado. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Ele entendeu que, mais do que depender das suas próprias forças, ele precisava confiar que Deus guiaria seus passos. Agora, Lucas estava mais preparado do que nunca para enfrentar o que viria. Ele sabia que esse projeto poderia ser um grande ponto de virada em sua vida e na vida de muitos jovens da cidade. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que estava no caminho certo e que esse era o próximo passo para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Lucas estava agora à beira de realizar o maior projeto de sua vida. O sonho de criar uma organização sem fins lucrativos, focada em capacitar jovens de sua cidade, estava tomando forma. Mas a realidade de tudo o que envolvia esse empreendimento começava a se tornar avassaladora. Com os recursos ainda escassos e um time pequeno, as dificuldades começaram a se acumular. O medo de falhar, de não conseguir cumprir a missão que ele havia se proposto, parecia estar à sua porta a todo momento. No entanto, o momento decisivo chegou quando ele recebeu um convite inesperado para uma reunião com um importante investidor social da cidade. Esse investidor era conhecido por apoiar causas sociais e havia ouvido falar do trabalho de Lucas com sua comunidade. Ele sabia que aquela reunião poderia ser a chave para a viabilização do projeto. Na véspera da reunião, Lucas sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. Ele já havia superado tanto para chegar até ali, mas sentia que esse seria o teste final. Raquel, como sempre, estava ao seu lado. Ela sabia da pressão que ele estava sentindo e foi com uma palavra de apoio que o preparou para o grande momento. Não se trata de convencer ninguém de que seu projeto é perfeito, mas de mostrar por que ele é necessário. Se o seu coração está alinhado com o propósito de ajudar, o resto vai se encaixar. No dia seguinte, Lucas chegou à reunião com a mente cheia de dúvidas, mas também com a firme intenção de ser genuíno. Durante a conversa, o investidor ouviu atentamente suas ideias e planos, mas ao final fez uma pergunta que Lucas nunca imaginaria. Lucas, você me disse tudo o que pretende fazer, mas me diga uma coisa: por que você quer fazer isso? O que realmente te motiva? Por um momento,
Lucas ficou em silêncio, refletindo. A resposta que ele havia ensaiado não parecia suficiente, mas naquele instante, algo dentro dele se acendeu. Ele não estava mais falando sobre números ou planos financeiros. Ele estava falando sobre pessoas, sobre transformação real, sobre jovens que poderiam mudar o rumo de suas vidas com as oportunidades certas. Ele falou de sua própria jornada, de como ele havia se perdido em busca de sucesso, mas agora encontrava propósito no serviço aos outros. Falou sobre a importância de dar oportunidades àqueles que muitas vezes não têm voz nem chance de brilhar. As palavras de Lucas foram verdadeiras, sinceras e vindas de seu coração. Ele não estava mais tentando vender uma ideia. Ele estava compartilhando um chamado que havia sentido dentro de si. O chamado para transformar vidas e trazer luz para aqueles que mais precisavam. O investidor, visivelmente tocado, fez uma pausa. Então, finalmente, ele disse: "Eu acredito em você, Lucas. Acredito no que você está tentando fazer. Estou disposto a investir no seu projeto e apoiar sua missão." Esse momento foi o ponto de virada que Lucas tanto aguardava. O apoio financeiro que ele havia buscado por tanto tempo finalmente se concretizava. Não era apenas um investimento em dinheiro, mas um investimento na sua visão, no seu propósito. Lucas sentiu uma onda de gratidão e alívio ao perceber que o que parecia um sonho distante agora estava se tornando uma realidade concreta. Ele sabia que essa vitória não era apenas sua, mas de toda a comunidade que ele estava tentando servir. Após a reunião, Lucas ligou para Raquel. Ela a atendeu com uma risada cheia de expectativa. "Conseguimos! Ele vai apoiar o projeto", disse ele, e ambos se sentiram profundamente emocionados. Lucas sabia que este era um momento de celebração, mas também de grande responsabilidade. Ele havia dado o primeiro passo em um caminho que poderia impactar muitas vidas, e o futuro do projeto estava agora em suas mãos. Nos dias que se seguiram, Lucas, com o apoio de Raquel, reuniu um time comprometido e começou a planejar a execução do projeto. Ele sabia que o trabalho estava apenas começando, mas agora havia uma sensação renovada de propósito em tudo o que ele fazia. Ele estava determinado a garantir que esse projeto não fosse apenas mais uma iniciativa, mas um catalisador para mudanças reais na vida de jovens que, como ele, estavam em busca de um propósito maior. À medida que as portas começavam a se abrir e as oportunidades se multiplicavam, Lucas refletiu sobre o quanto ele havia mudado. Ele não era mais aquele jovem que via o sucesso como o fim da jornada. Ele agora entendia que o verdadeiro sucesso estava em como ele poderia servir aos outros, dar-lhes as ferramentas para se desenvolverem e ajudá-los a encontrar seu próprio propósito. O projeto de Lucas, agora oficialmente fundado e com um apoio financeiro sólido, começou a ganhar forma e a impactar a vida de muitos jovens em sua cidade. Com o tempo, ele se viu não apenas como um mentor e líder, mas como um verdadeiro exemplo de que o propósito de vida pode ser encontrado em servir aos outros. A organização cresceu, novos cursos foram oferecidos e cada jovem que passou por aquele programa sentiu a transformação que Lucas desejava. Ele sabia que, embora o projeto estivesse apenas começando, já era possível ver o impacto real. Jovens que antes viam seus futuros como limitados, agora estavam sendo capacitados a sonhar mais alto, a se acreditar dignos de um futuro melhor. Muitos, inspirados pela história de Lucas, começaram a buscar seus próprios caminhos de sucesso, não baseado em fama ou fortuna, mas em fazer a diferença nas vidas de outros. Lucas, embora realizado com tudo o que havia conquistado, sabia que o caminho ainda não era fácil. Ele tinha a certeza de que a verdadeira felicidade não estava na estabilidade financeira ou no reconhecimento público.
mas naquilo que ele estava oferecendo aos outros. O que antes parecia um pequeno gesto de ajudar sua família, agora se expandia para uma grande mudança na comunidade, que se espalhou por outras cidades vizinhas. O apoio de Raquel, que nunca o deixou, foi fundamental para que ele seguisse firme. Eles continuaram a trabalhar lado a lado, desenvolvendo novas parcerias, criando projetos inovadores e, principalmente, cuidando uns dos outros. O relacionamento deles amadureceu e, em algum momento, sem perceberem, passaram a compartilhar mais do que o propósito do trabalho. A conexão que começaram com um simples ato de amizade se transformou em algo mais profundo. Raquel, ao ver a transformação de Lucas, disse a ele uma vez, em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pela praça da cidade: "Você não só encontrou seu propósito, Lucas, mas agora está ajudando os outros a encontrarem o deles. Isso é o que Deus sempre quis para você." Lucas, sorrindo, respondeu: "Eu não sabia que a verdadeira realização vinha do servir. Eu só desejava ser alguém importante, mas agora vejo que o propósito é mais simples do que eu imaginava. É viver para algo maior que nós mesmos." Com o coração pleno de paz e com a certeza de que havia feito a escolha certa, Lucas entendeu finalmente o que significava viver com propósito. O que parecia ser apenas uma busca por respostas externas, agora se transformava em uma missão interna: ajudar, ensinar e, acima de tudo, viver de maneira autêntica. Ele nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo, mas agora, ao olhar para a comunidade ao seu redor, ele sabia que a vida tinha um propósito imenso e que ele estava cumprindo-o da melhor maneira possível. Anos se passaram e Lucas agora via o impacto duradouro de seu projeto. A organização que ele fundou se expandiu, alcançando milhares de jovens em várias cidades. Cada história de sucesso era um testemunho de que, quando se vive com propósito, é possível transformar não apenas uma vida, mas uma geração inteira. Lucas e Raquel, casados há muitos anos, continuaram a liderar o projeto, mas também a viver com humildade, conscientes de que o maior propósito de sua vida não era o que haviam conquistado, mas as vidas que haviam tocado. O legado deles? Inspirar outros a viverem o mesmo propósito. E você, já parou para refletir sobre o propósito da sua vida? Às vezes, buscamos sentido nas coisas erradas, mas quando alinhamos nossa jornada com algo maior, com um propósito genuíno, tudo começa a fazer sentido. Lucas e Raquel nos mostram que, ao servir aos outros, encontramos nossa verdadeira realização. Agora, compartilhe sua própria história de propósito ou inspire alguém que precisa ouvir. Não deixe que sua jornada fique em silêncio. Ao fazer a diferença, você pode transformar sua própria vida e a vida de muitos ao seu redor. O que você está esperando para dar o primeiro passo?